Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje nós estamos recebendo Fernando Silva, que é do Núcleo de Humanização e Qualidade de Vida no Trabalho, meu colega de sala, meu colega de andar, recém-chegado ao GEDEP, que é Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, e primeiro dar as boas-vindas a você. Obrigado. E nós vamos tratar de um assunto que é acupuntura. Ele que é formado em Ciências Biológicas, com mestrado em Ciências, mas tem uma história de vida aí muito interessante com relação à formação do Fernando. E eu queria que ele contasse um pouquinho. Fernando, você chegou faz 5 anos dentro lá da Secretaria, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, primeiro trabalhando na Vigilância em Saúde, e agora se incorporando a um grupo principalmente voltado a esse núcleo de humanização. E que nós temos essa necessidade de integração de pessoas, de jovens profissionais, e com uma visão bastante interessante pelo que a gente esteve conversando. Eu queria que você passasse um pouquinho. Como foi essa sua trajetória e o que fez você chegar à Secretaria Municipal de Saúde? Chegar à Secretaria Municipal de Saúde foi que eu sempre gostei da saúde como um todo, de uma maneira geral. E eu sempre pensei que não tem nada melhor do que cuidar da saúde quando você está dentro de uma instituição que se propõe a fazer isso, com profissionais que se dedicam a isso. Sempre encarei o servidor público como aquela pessoa que tem como vocação, como um chamado, cuidar, né, das pessoas, da comunidade que estão à sua volta. Foi assim que eu comecei. E aí, as ciências biológicas o fez ser atraído para a medicina tradicional chinesa? Ou a medicina tradicional chinesa já vinha te cutucando aí, mesmo antes de você entrar para a área biológica? Eu diria que foi isso. Na verdade, a medicina chinesa me levou para as ciências biológicas. Porque eu comecei a gostar de medicina chinesa, não sei se você lembra daquela série Kung Fu, com o David Carradine. Então eu via aquela pessoa... Eu diria que eu já era uma pessoa madura naquela época. Eu era um jovem completamente apaixonado por aquele estado de espírito que aquele personagem tinha, com aquelas reflexões, como que ele enxergava o ambiente à volta dele, como ele se colocava à frente às dificuldades que aconteciam. Aí eu fui em busca disso. Aí a minha intenção era ser cientista. E minha mãe não, porque cientista é tudo louco. Mas mesmo assim eu fui contra o que ela quis e me formei em ciências biológicas para procurar entender, fazer pesquisas dentro da saúde, como de uma maneira geral, ligado à medicina chinesa. Então, eu acho que ninguém melhor do que você para nos traduzir o que é a medicina tradicional chinesa. É uma pergunta, eu gosto dessa pergunta porque as pessoas confundem, né? Acupuntura com medicina chinesa. Não. A acupuntura é um pedacinho da medicina chinesa. A medicina chinesa, vamos classificar ela como uma racionalidade médica extremamente abrangente, onde ela não desvincula o homem de todo o ambiente que ele está inserido. Quando eu falo do ambiente, é o seu ambiente familiar, o social, o seu ambiente de trabalho, com o clima que ele está envolvido, com como ele se relaciona com esse mundo, como ele vê o mundo se relacionando com ele, e a partir disso, ela tem uma série de ferramentas que ela utiliza para ajudar no tratamento dessa pessoa, para fazer a prevenção e a promoção da saúde. Ou seja, dentro desse quadro me veio aqui à cabeça que nós estamos militando exatamente hoje, quando a gente fala em metodologias ativas de educação, quando a gente diz da importância da observação do meu ambiente de trabalho, de como o aluno deve ser a pessoa, o ensino centrado no aluno. A gente pode fazer uma comparação com a medicina tradicional chinesa, em que ela parte do todo, né, envolvendo o paciente, mas não na sua estrutura doença, mas sim em tudo que está em volta, e utiliza as armas ou as ferramentas ou os equipamentos para auxiliar na condução
melhora ou para melhoria daquele paciente? Quer dizer, você usa, às vezes, a natureza, o sol, a contemplação, para ajudar nesse sentido? Não sei se fui claro na minha colocação. Foi. Apesar da acupuntura foram achados de 3.000 anos mostrando que já existia acupuntura. Recentemente, Antonovsky definiu muito bem para mim o que é acupuntura. Você falou, né? Em geral, existe o paradigma, né, de a gente focar na doença. A acupuntura, ela foca na saúde, na salutogênese. Então, a partir daí, como ela tem como uma das premissas o holismo, eu não posso nem segmentar o homem. Hoje você é uma cabeça, a cabeça está chegando para ser tratada, é um joelho, eu não posso desvincular ele disso, não posso desvincular ele dos aspectos emocionais que ele tem, dos problemas que ele tem, muito menos do ambiente que ele vive para poder ser tratado. Então, essa é a característica do holismo, né? E uma outra premissa na medicina chinesa é o monismo, que eles falam que, na verdade, tudo é uma coisa só. Que acho que quem é da medicina chinesa, das práticas, ouvi muito o Qi, a energia que circula. Que eles falam, tudo é energia, em diferentes graus de condensação. E se a gente pensar que é assim, eu sou um contínuo com todo o ambiente que está comigo. Então, quando você falou, tem que observar o ambiente, lembra a ambiência que se fala na humanização? Exatamente. Tudo que eu vejo interfere em mim. Porque para a medicina chinesa, todos os meus órgãos dos sentidos estão conectados com alguma víscera, com algum órgão, com algum tecido do meu corpo. Se de alguma forma eles estão sofrendo agressão, ou se eles estão envolvidos em algo que agride o meu sistema nervoso, e a partir daí toda uma cascada interna acontece, isso me predispõe a doenças. E quando a gente fala me predispõe a doença, é claro, sempre vai adoecer? Não. Cada um tem o seu estado, tem a sua resiliência, que faz ou não ela se adaptar melhor, né, àquele estado de saúde dela. Eu consegui me recuperar por exemplo, por que todo mundo não pega a gripe quando está frio? Porque algumas pessoas têm essa resiliência melhor. A gente fala, a energia dela é diferente, é mais adaptada àquilo. O organismo dela responde melhor a essas variações do ambiente por uma série de fatores que o holismo está inserido nisso. E é interessante, né? Porque em cada momento você pode ou não. Às vezes você está num ambiente, tem lá 2 ou 3 gripados e é aquela pessoa que passa incólume. Né? Ou tomou vacina, vai ver que tomou vacina. Não, às vezes nem é a vacina, às vezes é o processo de vida dessa pessoa. E é nisso que interfere a acupuntura. Quer dizer, a acupuntura mexe com a energia da pessoa? Mexe. As energias básicas que se falam é aquela, né? O yin e o yang. Então, eu vou adoecer quando? Quando elas estão em desequilíbrio. E a acupuntura procura, de alguma forma, estimular o seu organismo a recuperar esse equilíbrio. Sempre costumo falar que na acupuntura ela não vem com uma carga de energia que eu coloco num ponto, pronto, dissemina pelo corpo. Não, ela vai estimular as suas capacidades de recuperação. Mas isso vai depender de inúmeros outros fatores. Você está se alimentando bem? Você está descansando bem? Como são seus hábitos de vida? Então você vê que é muito mais complexo. A acupuntura não é uma panaceia, né, como todo mundo pensa. É um milagre, é uma ferramenta que eu utilizo para curar tudo e eu consigo curar tudo. Eu não consigo curar tudo. E tem mais uma coisa importante que eu acho para falar. A acupuntura, a OMS definiu como uma terapia complementar, não é? Ela tem que complementar algum outro tratamento. Algumas vezes, claro, ela pode ser o tratamento principal, mas ela vem como um complemento de algo que eu estou fazendo. Ela não é milagrosa. E eu acho que isso é um detalhe também importante. Quer dizer, ela pode ser complementar, ela pode ser exclusiva, às vezes por algum motivo especial, por algum momento, mas gera a impressão, né, as pessoas não podem estar vinculadas exclusivamente a um tipo de terapêutica. Quer dizer, não impossibilita que eu largue uma medicação por aquela outra terapêutica. Nós precisamos trabalhar. E aí a responsabilidade do profissional que faz, ele tem que ter toda essa carga. Uma pergunta com relação a quantos anos nós temos a medicina tradicional chinesa? São muitos anos. Milhares, né? Milhares de anos, né? A gente
Tem. E aí, esses pontos, por que os pontos, às vezes, são tão distantes quando se faz algo? Por exemplo, a pessoa que quer parar de fumar tem que pressionar tal ponto. Tem alguma lógica nesse sistema que você que estudou, que você teve a oportunidade de até ir para lá para fazer esse seu estudo? Como é que é? Como é que funciona? Isso é uma curiosidade minha agora, que eu estou colocando aqui. A gente sempre fala, a acupuntura ela trabalha com sistema, todo mundo ouve, o sistema de meridianos, né, que passam pelo corpo. Então, o grande sistema é o nosso corpo. Só que também nós possuímos microsistemas. Por exemplo, a orelha, que costumo dizer que é um feto invertido. Então, a partir disso, quando eu estimulo um ponto mesmo, estou com uma coriza. Você falou, parar de fumar, vamos pensar em nariz, coriza, ansiedade. Isso, por que tem que colocar um ponto no pé ou na mão? Porque esse sistema, que a gente fala constituído de meridiano e ponto, ele teve a sua formação, são pesquisas recentes da neurobiologia, na nossa embriogênese. Eles foram pontos que a gente chama centros organizadores que propiciaram, foram pontos, regiões pequenas, que propiciaram a formação de grandes áreas do nosso corpo e a partir daí todos os tecidos e órgãos, todos os folhetos embrionários. E é interessante falar por quê. Quais foram as características? Um centro organizador, ele é constituído, né? Tem uma alta concentração de junções tipo gap, tem uma alta, né, com uma baixa resistência elétrica, então a corrente elétrica é maior naquele ponto, exatamente como é um ponto de acupuntura. Então você estimula um ponto aqui, ele pode utilizar diferentes mecanismos para ter uma reação no seu corpo. Neurohumoral, pode ter, através do eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, liberação de serotonina. Então os mecanismos são diversos, então a gente não consegue falar exatamente qual é o mecanismo que aquele ponto está desencadeando no corpo para dar uma reação. Olha, eu vou ter muitas perguntas para você. Se o pessoal não fizer a pergunta, né, quem vai fazer essa pergunta sou eu, porque eu tenho uma curiosidade aí. Nós estamos aqui apresentando o programa Saúde em Questão. Estou recebendo o nosso colega, Fernando Silva, e ele que é apresentador de um programa aqui com a gente também. Você em Foco. Você em Foco. E hoje o foco é ele. Nós estamos falando aqui sobre acupuntura. E convido a vocês a participar dessa conversa, porque, afinal de contas, é uma ciência reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, hoje uma especialidade também profissional, e que nós temos à disposição, nas nossas regionais, diversos ambulatórios que preconizam e utilizam isso como uma ação complementar à saúde do município de São Paulo. E a gente tem vindo num crescente, cada vez mais aumentando a procura por esta área da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura. E nós estamos aqui, vocês, eu, aprendendo um pouquinho mais com o Fernando, e isso está sendo muito interessante. Dentro do que você colocou, Fernando, hoje existem outras, né? Antigamente a gente via, eu formado há 31 anos, a acupuntura que a gente viu surgir, a gente via numa caminhada um pouco duvidosa, nebulosa. A gente não percebia, assim, como é que às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Daí surgiu, eu lembro de uma época que você colocava para achar o ponto. Eu falei, bom, então qualquer um vai fazer. Né? A partir do momento que eu não preciso mais estudar aqueles livros desse tamanho, em que tem uma série de pontinhos de... Qualquer um vai fazer acupuntura, porque é só apertar o botão lá, vai achar um sensor. Como é que se encontra esses pontos? Como é que se faz esse estudo? Né? E um ponto é igual para uma pessoa, para um indivíduo e para o outro? Assim, são várias perguntas numa só, eu sei. Então, por partes. Por partes. A localização são referências anatômicas. O ponto sempre vai ter, por exemplo, está no aspecto medial, abaixo do côndilo da tíbia. É tudo assim, referências anatômicas. Então vai ser o mesmo. Só que tem alguns lugares que nós não temos uma referência anatômica. Por exemplo, entre o umbigo e o processo chifoide é uma distância grande. Então, a medicina... Quantos pontos cabem ali? Muitos? São muitos pontos.
Só que existem os principais, né? Aí o que a medicina chinesa fez? Daqui até aqui, ela utilizou uma medida padrão que ela dá o nome de Tsun. Aí essa medida é personalizada. Um Tsun mede quanto? É a distância desse meu polegar para mim. Para você é a distância do seu polegar. Então se você colocar assim, aí eu sei que daqui, esse pedaço é um Tsun meu. Eu não posso pegar o meu para localizar o ponto de você. Eu tenho que ver a sua medida, o seu padrão. Então ela tem essa característica da personalização. Tanto que o diagnóstico na medicina chinesa, a gente chama de diagnóstico sindrômico, ele é personalizado. Quando você falou que ela vinha vindo num crescente, algumas vezes tinha resultado e outros não, porque as pessoas começaram a querer utilizar fórmulas para tratar as coisas. Eu estou com uma diarreia. Então utiliza tais e tais pontos. Só que na medicina chinesa, a diarreia pode ter 5 origens diferentes, origens de desarmonias energéticas para ser tratada. Por isso que muitas vezes o resultado não é o que a gente se espera. Na China, quando se fazem pesquisas relacionadas a isso, vamos ver uma gastralgia. Gastralgia de que origem? É deficiência de fígado? É deficiência de baço? É estagnação disso? Então eles procuram enquadrar as pessoas assim para fazerem as pesquisas. Aí ver se tem eficácia ou não aqueles pontos. A estimulação é apenas e exclusivamente feita por agulhas? Não. São estímulos não específicos. Outra característica de um centro organizador e um ponto de acupuntura. Calor, pressão, eletroestimulação, laser, pressão negativa. São vários, qualquer estímulo não específico, você estimula um ponto de acupuntura. Quer dizer, as ventosas são também, tem alguma ligação com a acupuntura? Tem, por isso que eu falei, uma pressão negativa. Ela vai fazer um vácuo, vai ficar puxando a pele e estimulando não só um ponto, como toda a área em volta daquele ponto. E qualquer doença pode ser tratada pela acupuntura? Eu posso dizer que você pode utilizar a acupuntura em qualquer doença, mas você não pode utilizar ela para tratar qualquer doença. Por isso, de algumas doenças, ela vai ser complementar para aliviar a sintomatologia de quem está fazendo radioterapia ou quimioterapia. Se você tem um tumor, vai aliviar a dor por causa desse tumor, mas você não vai utilizar a acupuntura para tratar essas doenças. Perfeito. Sua colocação é muito importante. E aí entra a questão, hoje se usa muito a acupuntura para as questões de dor. De dor. Né? Eu tenho a seguinte concepção, se eu puder diminuir o meu analgésico, eu já estou trazendo um benefício para o meu tratamento. Né? Então, se eu consigo diminuir uma medicação que eu sou obrigado a tomar, eu puder me equilibrar, isso auxilia. Como que vocês, né, ou quem milita na área, o profissional que milita na área da acupuntura, trabalha com essa nuance, trabalha no dia a dia? Você tem uma expectativa, uma noção de como é que acontece o processo da acupuntura para diminuir a dor, ou para diminuir o processo inflamatório, ou para diminuir a questão da alimentação, da compulsão alimentar? Nós hoje vivemos numa cidade que traz um estresse danado, o trânsito para nós, os horários que nós temos, o tempo parece curto demais. A acupuntura consegue trazer essa pessoa para um grau mais harmônico do seu dia a dia? Consegue. Então, a acupuntura para a promoção da saúde nesse sentido é extremamente importante. E uma característica que eu gosto da acupuntura ela estimula o autocuidado. Porque da mesma forma que você fica dependendo de um analgésico, de um ansiolítico, você fica dependendo do seu acupunturista. Hoje eu não posso faltar a consulta porque eu estou estressado. Não. Lembra, nós falamos, a acupuntura é o ramo da medicina chinesa. Então a medicina chinesa tem outras ferramentas para fazer com que você busque a sua harmonia. É o tai chi, é o qigong, é a meditação, a própria alimentação, porque na verdade, qual seria o primeiro tratamento na China relacionado à medicina chinesa? Fitoterapia. Depois vem dietoterapia. Aí depois a acupuntura como tratamento, porque os outros você faz na sua casa, concorda? Eu vou ter que cuidar da minha alimentação. Qual é a combinação que eu tenho que fazer? Você faz o seu cuidado. A acupuntura não, você fica sujeito ao terapeuta que vai fazer os cuidados em você. Mas ela
ajuda extremamente em quadros de ansiedade, de tensão, de dor, de insônia. Quer dizer, ninguém pode ficar esperando que a pessoa coloque a agulha e você diminua o peso. Se você não seguir uma rotina no seu dia a dia e esquecer o chocolate, esquecer a massa, não vai ter jeito. Hábitos de vida. Às vezes eu brinco, né? Quais são os pontos bons de acupuntura para emagrecer? Eu falo, com todos assim na boca. Porque se você não mudar os seus hábitos de vida, de novo, né? A acupuntura não faz milagre, não é uma panaceia. Então, o autocuidado é importante, a conscientização da pessoa é muito importante, o aprendizado dela é importante. Aí, retornando àquela sua pergunta, né? Que a gente fala das metodologias ativas do aprendizado, e a gente retoma a política, né, da educação permanente em saúde, é mais ou menos nessas perspectivas. Eu tenho que fazer com que a pessoa se empodere daquilo. E a partir daí, desse entendimento, tudo tenha significado para ela e ela maneje as suas potencialidades internas e comece a mudar ela, o ambiente e todo o fluxo. Então, assim, a gente harmoniza trabalho, vida pessoal, as relações no trabalho, a nossa relação com o público, né, que é o nosso objetivo, prestar um bom atendimento, a qualidade de vida desse público. Isso me faz pensar também a questão das abordagens, né? Quer dizer, não vamos resolver todos os problemas com a acupuntura, realmente nós não temos condições disso. Mas hoje, como é que está o atendimento em São Paulo, no município de São Paulo? Que os dados atualizados, né, que me passaram lá a área responsável da secretaria, todas as 6 regiões de São Paulo, centro, oeste, leste, sudeste e norte, têm a acupuntura. E em 2014 foram realizados mais de 42 mil atendimentos em acupuntura. Ainda não há assim, vocês acham que isso tende a aumentar? Como é que está essa... Como é que o pessoal que é responsável pela área, você que é um cara hoje responsável pela visão dentro do núcleo de ensino e pesquisa, dentro do grupo de qualidade de vida, de qualidade de vida e humanização, dentro da gestão e desenvolvimento de pessoas, você tem um olhar para o trabalhador, você tem que ter um olhar também para esta área. Como é que você vê, como é que nós podemos melhorar a saúde do trabalhador e se a medicina tradicional chinesa pode ajudar isso? Tanto pode, né, que a gente percebe. O usuário ele aproveita muito as medicinas orientais. Quando se implantaram as práticas integrativas corporais, a gente percebeu que a melhoria na vida dessas pessoas foram extremamente boas. Uma época, no Centro de Referência de Acupuntura e Homeopatia, o Bosque da Saúde, eu fui lá e comecei a dar um curso, né? Eu dei o nome de Alimentação Terapêutica, onde eu ensinava para os usuários e para o servidor que queria, quais seriam os benefícios da alimentação, como que seria a melhor alimentação para ele, não em nível nutricional, em nível qualitativo, com a energia daquele alimento. E junto eu ensinava alguns exercícios e ticum para essa pessoa fazer, para ela começar a ter um olhar para ela e ver o que ia ocasionar na vida dela. E todos tiveram um ganho na saúde, tanto que eu apresentei esse trabalho em 2 congressos. Então, quando o servidor começar a perceber, na minha unidade tem uma prática, eu vou fazer. Na minha unidade oferece o serviço de acupuntura, eu nunca fiz, eu não conheço, eu não tenho medo de agulha, vai lá e conversa, porque não vai ser só a agulha que vai ser utilizada. É esse encontro que vai acontecer entre a pessoa e quem vai cuidar dela, que vai propiciar a terapia. Ou seja, eu não preciso estar com alguma sintomatologia ou com alguma doença, eu posso usufruir da medicina tradicional chinesa como uma ação preventiva a uma doença? Sim. Eu falei, na medicina chinesa, tudo é Qi, aquela coisa do monismo do Qi. Então, antes de uma patologia efetivamente acontecer e eu encontrar uma entidade nosológica numa pessoa, existem alguns padrões que ela começa a apresentar que eu já começo a perceber que ela tem desarmonia. Então, aí entra a medicina chinesa, que ela é muito mais efetiva na prevenção, propiciar a saúde. Dentro desse quadro, existem contraindicações para se praticar a acupuntura? Por exemplo, eu vou aqui, estou sendo
o questionador, uma lesão de pele. Uhum. Isso pode contraindicar a ação do acupunturista? Se a gente pensar, né? Lembra que você me perguntou, o ponto é distal, eu vou tratar local? Não tem contraindicação, eu tenho que ter cuidado. Suponha as mulheres grávidas. Eu não vou fazer acupuntura no abdômen dela e nem em pontos que eu sei que podem induzir ao parto. Okay. Uma pessoa que está em surto psicótico, eu não vou querer fazer essa pessoa ficar relaxada com a acupuntura. A pessoa está com uma lesão de pele, eu não vou fazer acupuntura na área da lesão. Eu vou fazer a acupuntura num outro local que eu sei que tem uma ação naquela área da lesão, para fortalecer o sistema imunológico, para melhorar a circulação de sangue, seguindo esse direcionamento, esse pensamento. A gente já vê uma série de utilização da acupuntura, especificamente em várias ações, né? Temos a Cachoeirinha, que é um centro, é um hospital que tem lá, inclusive, a questão da analgesia no trabalho de parto. É um trabalho muito bonito que é feito. Temos as unidades básicas de saúde que trabalham com isso. Hoje, há uma noção um pouco mais voltada para isso. Como é que você, hoje, passaria a informação para quem está nos assistindo e saber, puxa, aquela paciente pode se beneficiar com o uso da acupuntura? Porque nós temos aqui, quem nos assiste, como eu sempre falo, às vezes o profissional médico fica meio restrito à sua sala, mas nós temos aqueles que estão ali do lado de fora. Nós temos a nossa auxiliar, nós temos a enfermeira, nós temos a saúde mental, todos que estão ali interagindo, o próprio assistente técnico administrativo que está ali, fazendo a sua ficha, buscando o atendimento ao especialista de saúde. Como eles, né, o agente comunitário, pode olhar assim e falar, puxa, aquela pessoa vai se beneficiar ou pode se beneficiar com um atendimento, com essa visão? Se a gente pensar que são raríssimas as situações que a acupuntura ou a medicina chinesa ela é contraindicada, que ela trabalha muito na promoção, né, nessa perspectiva do cuidado, estimular o autocuidado, de dar um equilíbrio melhor para o organismo. E se no seu ambiente você criou esse comportamento de acolher a pessoa sendo uma coisa mais humanizada, sempre na perspectiva da qualidade de vida, se você utiliza para você a perspectiva de que não é o medicamento que vai me curar, ele vai me estabilizar em algumas coisas, eu acho que são grupos, são conversas, você falar para o usuário, falar para o trabalhador, olha, tem isso aqui, vamos lá participar, vamos conhecer, porque em geral as pessoas, sem conhecer, já criam uma barreira, né? Não, eu não gosto disso, eu não vou. Vamos conhecer, vamos mudar um pouco o paradigma das coisas, vamos realmente ser sensíveis às mudanças, vamos procurar o que nos faz bem e sermos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelas nossas atitudes, por quem está em nossa volta. Na perspectiva da medicina chinesa, é assim que se pensa. Bom, Fernando, eu adorei o nosso papo aqui, essa conversa. Gostei foi também. Muito bom. Acho que trouxemos algumas informações. Quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Nós não temos nenhuma vontade de encerrar esse assunto aqui. Então, você que está assistindo, você que está nos acompanhando, ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, nosso meio de comunicação, e a gente vai passar para o Fernando. Quero agradecer muito mais a sua disponibilidade. Bem-vindo à nossa programação, bem-vindo ao Canal Profissional também, né? E Obrigado. Vamos torcer para que a gente consiga realmente trazer uma harmonia melhor nos nossos trabalhos, no dia a dia, que é bastante complicado. Isso. Tá ok? Ok, obrigado. Muito obrigado para vocês. Até a próxima semana.